Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou empreendedora na área da educação, né? Sou empreendedora também na área da consultoria de imagem, estrategista de marca pessoal, que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora é 12h01, horário de São Paulo, e hoje eu estou com uma convidada especial nesse dia 20 de novembro para falar sobre capacitação de equipes. Eu já vou apresentar ela para vocês, mas antes eu quero agradecer a audiência, o pessoal que está entrando aqui, pessoal em peso de Minas Gerais, de Igarapé, Monte Verde, Barbacena, pessoal da Bélgica também, São Paulo, capital, pessoal de Buenos Aires, Argentina, Califórnia, nos Estados Unidos, Itaporanga, em São Paulo. Muito obrigada pela audiência de vocês. É muito bom tê-los aqui com a gente. E hoje, como eu disse, nós temos aqui uma convidada especial. E, gente, antes disso, eu quero dizer que ontem, né, dia 19 de novembro, foi o dia que comemora-se o empreendedorismo feminino. Então, para as mulheres que nos ouvem aqui, para a nossa convidada especial, né, um parabéns pelo seu dia, porque nós, empreendedoras, sabemos bem, né, os desafios de empreender, o desafio que é estar à frente de um negócio. E, claro, sempre comemorando e trazendo para as mulheres inspiração também nesta área, né, do empreendedorismo. Você que tem o teu negócio, que tem o seu ramo de atividade, parabéns para você. E também avisando para vocês que o programa Elite Rosa completa em novembro 2 anos de aniversário, gente. São 2 anos já de programa Elite Rosa. Então, eu estou super feliz por isso. Quero agradecer a Rádio Na Voz Delas aqui pelo convite de poder estar à frente aqui do programa. Então, eu estou muito feliz, que já são 2 anos. E agora, eu vou apresentar a minha convidada de hoje, que é a Lu Oliveira, que é Master Coach. Há 8 anos transforma a vida de pessoas e empresas através de treinamentos, mentorias e atendimento individual. Ela é formada na área de recursos humanos, tem pós-graduação em gestão de pessoas e desenvolvimento de liderança, especialista em neurociência, educação corporativa, analista comportamental, hipnoterapia e também constelação familiar. Então, é um prazer, Lu, estar aqui com a gente. Tudo bem? Como você está? Olá, para nós ainda é bom dia, né? É verdade. Exatamente. Exatamente. Eu estou bem, estou muito bem. É um prazer imenso estar participando do programa hoje. E vamos embora lá, muita coisa para partilhar. Tá certo. E, gente, o pessoal de Mato Grosso também passou por aqui, tá? O pessoal está entrando aqui de Cuiabá para ouvir a gente aqui. Então, hoje o nosso tema é capacitando equipes para o crescimento da sua empresa. E para você, mulher que está nos ouvindo, quiser fazer pergunta, dar sugestões, mandar um abraço, fazer uma mensagem aí, anote o número DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Então, deixe seu recado. E também você que estiver, pode fazer também pelo próprio site, tá certo? Então, Lu, vou começar fazendo uma pergunta que eu faço para todas as convidadas aqui, tá? Que é sobre empreendedorismo. Tá? Então, eu queria que você dissesse para as mulheres protagonistas que estão nos ouvindo aqui, o que é para você empreender e quais os desafios de ser empreendedora? Eu comecei, né, a empreender há muitos anos atrás. Eu já completei 10 anos, tá, prof? Já, então tá, 10 anos, é isso aí. 10 anos atrás. Então, já são Uhum. 10 anos aí que eu saí da CLT. E, sem sombra de dúvidas, né, principalmente no início, nós encaramos muitos desafios ali. Bem ali no comecinho, eu tive um desafio gigante que foi a minha mente compreender que agora eu não tinha mais aquele salário fixo ali no início e eu precisava gestar o meu dinheiro, gestar o meu caixa. E como eu sempre falo para os meus clientes, né, que todo desafio, que toda dificuldade esconde uma oportunidade, sem sombra de dúvidas que foi a minha oportunidade ali de crescer, de entender mais, de aprender mais e conseguir ali trabalhar com aqueles recursos financeiros e ter uma gestão financeira melhor. Então, foi um desafio bem grande. Um outro desafio também, você conquistar mercado, você apresentar o seu serviço, você ali realmente trabalhar o seu nome. Isso leva tempo. E eu vejo muitas pessoas que não encaram esse processo, que não estão dispostas, querem, mas não estão dispostas a passar
por este tempo, né, a realmente plantar. Eu sempre brinco com os meus alunos, com os meus clientes. Não é no mesmo dia que se planta a semente que se come o fruto. Uhum. Então, eu vejo que as pessoas desistem muito ali naquele início, porque realmente é custoso, realmente você precisa ali plantar a sua semente até que a sociedade, né, da qual você faz parte, conheça você, conheça o seu nome, conheça o seu produto ou o seu serviço. Então, são desafios, mas encarar o processo, estar disposto a pagar o preço, nunca deixar de estudar. E isso eu bato na tecla sempre. Você que empreende, não deixe de estudar, porque o seu negócio é o reflexo do seu interior. Então, precisa estudar, precisa se desenvolver para continuar nessa caminhada. Maravilha. E esse ponto que você tocou aí de saber que a partir daquele momento que você começa a empreender, você já não tem mais o 5º dia útil. Esse aí é um dos pontos que realmente pega muito para quem está no início, né? Por isso que eu sempre falo, gente, se você quer realmente empreender e está saindo da CLT, como eu também saí da CLT, é muito importante a gente ter ali um planejamento, né? Até porque, às vezes, os primeiros 6 meses você não vai ter efetivamente, às vezes, até os ganhos que você tinha numa CLT. Isso é fato, né? Sim. Mas é importante você ter esse planejamento e mais do que nunca, que nem a Lu falou, é você estudar, é você plantar, que não é do dia para a noite, ou seja, o imediatismo no empreendedorismo não funciona, né? Ou seja, precisa ter esse tempo aí. E Lu, e aí pensando nas empreendedoras que nos ouvem aqui, vem a questão do crescer da empresa, né? Então, assim, você deixa de ser eu presa para começar a ter equipes, né? Ter pessoas que vão te ajudar, porque você não dá conta sozinho, não dá para fazer tudo sozinho. Se você quer crescer sozinho, você não vai conseguir. Você precisa de pessoas do seu lado para que isso aconteça. E aí entra a questão de capacitar equipes para o crescimento da empresa, né? E acredito que você tem vários clientes nesse aspecto. Então, eu queria que você falasse aqui para as mulheres, né, que são empreendedoras, quais são os principais desafios enfrentados? Porque você tem uma equipe, você precisa treiná-la. Então, quais são os desafios enfrentados pelas equipes ao tentar impulsionar o crescimento de uma empresa? Uma empreendedora, né, quiser impulsionar o crescimento da sua empresa. Certo. Uma frase que eu ouço muito. Lu, eu quero contratar uma pessoa, mas eu quero achar alguém que faça do meu jeito. É a coisa que eu mais escuto. E isso é uma ilusão. Isso só está no campo mental da pessoa. Isso não existe. Você não vai encontrar ninguém que vai fazer do seu jeito. Você não vai encontrar ninguém que vem pronto, que já vem ali e consegue rodar, né, a engrenagem certinho, bonitinho. Então, nós precisamos treinar pessoas. Um desafio, né, bem grande que Mato Grosso enfrenta hoje, assim, arduamente, é o desafio da mão de obra. Nós precisamos também compreender um dinamismo da mão de obra. De 10 anos para cá, a sociedade mudou. Então, se nós analisarmos, né, a estrutura familiar, de 10 anos, de 20 anos para cá, essa estrutura familiar mudou. Quando uma estrutura familiar muda, a sociedade muda. Então, nós estamos em uma outra sociedade. A sociedade ela é feita de famílias, por isso que nós fazemos essa linha de raciocínio. E essa família, né, que compõe essa sociedade, é a mão de obra que chega na empresa. Sim. E o que eu percebo é que os empreendedores, as empresas, eles não acompanharam essa mudança. Então, está chegando uma mão de obra completamente diferente na empresa, e a empresa, ela reverbera com isso. Ai, meu Deus, só é gente descompromissada. Ai, meu Deus, o pessoal que está chegando aqui não quer nada. Olha esse currículo não é bom, e etc. e tal. Então, a empresa não acompanhou essa mudança, não acompanhou essa transformação, e com isso sofre. Por quê? Porque não estão preparados para a sociedade atual, para a mão de obra atual. Nós estamos vivendo um apagão de mão de obra, pelo menos aqui em Mato Grosso é uma realidade. Cuiabá, Primavera do Leste, Lucas, Sorriso, Sinop, nós estamos vivendo um apagão de mão de obra. E eu questiono muito meu cliente, o que nós vamos fazer? Nos desesperar? Sentar e reclamar? Reverberar essa situação? Não, nós vamos melhorar os nossos processos, nós vamos melhorar, né, a peneira de contratação, a parte do setor de RH que trabalha com essa contratação, e nós vamos ali estruturar a educação corporativa, o treinamento. Então, são 2 desafios aí grandes que eu vejo latente.
Primeiro, é essa utopia de querer contratar uma pessoa boa, uma pessoa já pronta. Isso não existe, isso é utopia. E segundo, esse desafio da mão de obra. São dois desafios muito grandes, que não são desafios? São, mas não é um problema sem solução. Somos nós que precisamos melhorar as nossas estratégias. Maravilha. E esse ponto que você tocou, de querer a pessoa pronta, é algo complicado, né? Porque se você quer uma pessoa pronta mesmo, que já esteja, você tem que estar disposta também a pagar o preço, né? Que as pessoas que já têm essa, principalmente a experiência, né, de mercado, que já... É claro que o valor ali que ela, né, vai querer de salário, digamos assim, vai ser um valor bem mais, né? E aí você tem que ver se você está disposta também, porque tem essa questão, né? Quanto você tem de orçamento para poder contratar essas pessoas, não é mesmo? Então, exatamente. Muitas vezes a empresa ela busca uma mão de obra barata. Exato. E, gente, mão de obra barata não é mão de obra qualificada. Entendam isso. Mão de obra barata não é mão de obra qualificada. Quando essa mão de obra entra para a empresa e não consegue rodar a engrenagem, aquela empresa que contratou vai reverberar. E aí? É perca de tempo, é perca de dinheiro, é perca de energia, é desgaste emocional. Então, realmente precisa ter tudo isso daí estruturado, né, com maior visibilidade, para que se possa ter contratações mais assertivas e, consequentemente, treinamentos mais assertivos para girar a máquina. Maravilha. Bom, agora são 12:12. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta, então você não saia daí. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E a nossa convidada de hoje é Lu Oliveira, e a gente está batendo um papo sobre o tema capacitando equipes para o crescimento da sua empresa. Então, fique aí que vem mais informação para nós. Agora é 12:19, e eu quero mandar um abraço, um beijo pro pessoal que está entrando aqui. Do Lima, Peru, Diadema, São Paulo, Catu, na Bahia, Ilhéus, na Bahia, Caçador, Santa Catarina, Manga, Minas Gerais, Joaçaba, Santa Catarina. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, então vamos continuar aqui nosso bate-papo com a Lu. E Lu, eu queria saber o seguinte, em relação, né, à questão que a gente conversou no primeiro bloco, né, os desafios ali, até de treinar, de contratar pessoas, né, para a empresa, mas quais seriam as estratégias e as abordagens que você recomenda para capacitar equipes a lidar com esses desafios de crescimento? Olha só, antes de olhar para o desenvolvimento dessa equipe, o treinamento para essa equipe, a empresa ela precisa olhar se os processos dela existem e estão bem estruturados. Eu vejo muitas empresas dando murro em ponta de faca, porque não tem processo, não tem setorização, muitas vezes a empresa ainda não tem setorização nenhuma, e ela vai lá e contrata, né, uma pessoa que faz o mesmo trabalho que eu, né, uma pessoa da minha profissão, e traz a educação corporativa para dentro dessa empresa. E ali começa um ciclo de treinamento e desenvolvimento. Só que você perder tempo, dinheiro e energia, mais uma vez, por quê? Você está treinando aquela pessoa, quando ela volta para o setor dela, às vezes o setor nem existe. Muitas vezes não existe processo nenhum naquela empresa. Ela não tem processos estruturados. Então, empresa que não tem processos estruturados, antes de contratar alguém para executar, para implementar, na verdade, a educação corporativa, ela precisa ter os seus processos muito bem estruturados, ou pelo menos começar esse ciclo. Então, hoje em dia, quando uma empresa me chama, né, olha, Lu, nós queremos desenvolver nossos colaboradores, nós queremos treinar a nossa equipe, eu vou perguntar coisas básicas, por exemplo, essa empresa tem um regimento interno? Essa empresa, ela tem a parte da cultura organizacional visível? Ela tem o teu propósito, a tua missão, a tua visão, os teus valores muito bem estruturados e trabalhados com seus colaboradores? A parte da setorização já aconteceu? Se a empresa me falar, não tem nada disso, eu não posso, por uma questão de responsabilidade profissional, injetar treinamento nessa equipe. Eu preciso primeiro estruturar os processos dessa empresa. E uma coisa que eu vejo muito acontecer, professor, é o quê? As empresas, elas contratarem treinamentos soltos. Sim. Às vezes, principalmente quando vende produto, né? Principalmente os varejistas, o que eles fazem?
Ah, não, vamos contratar treinamento de vendas. Por quê? Porque eu estou precisando aumentar meu lucro. Eu preciso aumentar meu faturamento. Aí vai lá e compra, né? Vai lá e implementa um monte de treinamento de vendas. Passa lá 2, 3, 4 meses injetando treinamento de vendas na galera. Só que aí você olha, essa empresa, ela não tem a parte nem de gestão estruturada. Aquele colaborador, ele não tem visível nada dos seus direitos, dos seus deveres, nada. Mas ela está ali injetando vendas naquele colaborador. Mais uma vez eu afirmo, perca de tempo, perca de dinheiro e desgaste emocional. Então, precisa sempre olhar primeiro os processos dessa empresa. A partir disso é que eu começo a implementar os treinamentos e desenvolvimento da equipe. Entendi. E você tocou nessa questão da cultura organizacional, né? Que também é algo, como você bem falou, tem que estar visível ali. E como que ela impacta no crescimento, no treinamento, no crescimento da empresa, principalmente, né? Porque a gente está falando aqui de treinamento, mas o crescimento da empresa. Como que a cultura organizacional ela traz esse impacto? Como que ela influencia nisso? Uma empresa que não tem a sua cultura organizacional definida, visível, é uma empresa sem propósito. É uma empresa que está remando sem direção, ela está no escuro. E esses colaboradores, eles estão ali, o quê? Batendo ponto, ficando lá 8 horas lá dentro, saindo e indo embora para sua casa sem propósito nenhum. Então, os seus colaboradores, eles ainda não entenderam o real motivo daquela empresa existir. É uma coisa ali muito sem propósito, solta, eu estou ali fazendo o meu, batendo meu ponto e indo embora para minha casa. Então, a falta de uma cultura organizacional tem um impacto seríssimo. Você não vai conseguir engajar essa equipe. A sua liderança, os seus gestores, eles não vão conseguir conduzir uma equipe, porque não tem propósito, não tem o porquê de estar ali. A pessoa ela vai estar ali simplesmente pelo salário dela. E vocês podem observar que as empresas que não têm essa parte cultural muito bem estabelecida, a rotatividade de pessoas é imensa, é alto. A pessoa, ela entra, ela resolveu os problemas financeiros dela, tchau, ela vai embora, ela vai para outra. Por quê? Porque ali é uma coisa sem propósito, ali é uma coisa solta. Faz sentido isso? Então, sim, precisa ter a parte organizacional muito bem estruturada, muito bem estabelecida, para conseguir um engajamento maior. Exatamente. Isso que você tocou, nesse ponto que você tocou, em relação a não ter essa cultura, e o funcionário, a pessoa entrar, né, o candidato entrar só para resolver o problema financeiro dele, eu trabalhei muito tempo na área de recursos humanos, né? Então, essa era muito real. Porque, às vezes, eu estava em empresas que a gente queria implementar processos, também tinha uma burocracia, tinha toda uma situação para você implementar, enfim. E a gente via que as pessoas, a gente contratava, falando, não, essa pessoa vai dar certo e vai dar. Ela até ia. Só que chega um ponto que ela fala, mas por que eu estou aqui? Meu problema financeiro eu já resolvi, de repente ela estava ali endividada, ela conseguiu resolver o problema dela, só que ela vê que tem uma empresa, de repente uma concorrente ali do lado, que já tem isso estruturado, né, isso está muito claro, isso está realmente engajado entre os colaboradores. Eu falei, não, pera lá, eu vou perder a oportunidade se eu ficar aqui. E ela pega e sai. Isso é muito real, realmente. Realmente. Ainda mais a gente falando para empreendedoras aqui, que estão com seu negócio, que já tem alguma estrutura, né, ou que estão querendo agora ter equipes, é muito importante isso que a Lu falou. É você ter os processos estruturados, senão a pessoa vai entrar na empresa, ela vai ficar perdida ali, e tem mais, aí você vai achar que a pessoa não está dando conta do serviço, que o negócio não está indo, mas porque ela não tem direção, não tem direcionamento, né? Exatamente isso. E precisa quebrar a crença de que, eu sou pequena, então eu não preciso de processo. Eu estou mentorando uma pessoa que ela está empreendendo no ramo da estética. E essa semana o nosso encontro foi justamente sobre isso, sobre a cultura organizacional. E aí no final do nosso encontro ela me falou, ela falou assim, olha, sinceramente, eu sempre achei que tudo isso daí fosse para uma multinacional. E nós precisamos quebrar essa crença. Não importa o seu tamanho, não importa se você ainda está no equipe, né? Sim. Ou se você já contratou uma pessoa, se você contratou duas, se você contratou 5, ou se você já está com 50. Não importa. A empresa, ela precisa crescer ali com os seus processos crescendo também, sendo atualizados também. E uma coisa que acontece muito, Fabiana, é que as pessoas ficam com essa crença. Isso não é para mim, isso é para gente grande, isso é para multinacional. Só que o negócio vai crescendo.
Uhum. E eu sempre afirmo, não é que a empresa cresceu, a empresa inchou. Exato. Ela inchou, então ela está faturando, ela tem ali um monte de funcionário, mas ela não tem uma setorização, mas ela tem um processo implementado. E aí, sabe o que essa mesma empresa faz quando ela percebe, né, o turnover alto, a rotatividade alta? Culpa das pessoas. É porque hoje em dia é diferente. Na minha época, é outra frase que eu escuto pra caramba. Olha, Lu, na minha época a gente tinha responsabilidade, viu? Tá, mas o que nós vamos fazer? Sentar e chorar? Não dá. Nós temos é que implementar processos. Nós temos é que estruturar a empresa para receber essa mão de obra e treinar essa mão de obra. Exatamente. E você falou até, é importante, que da nova sociedade, né, das novas gerações, elas estão vindo totalmente diferentes, gente, da geração Y, a geração Z, né, que é a mais atual, ela está vindo com uma outra pegada diferente. Então, é preciso acompanhar também, bem como você falou no início, acompanhar essas mudanças. Senão você vai querer pensar, por exemplo, uma empresa lá de trás, da época lá de trás que você trabalhava, que as pessoas tinham uma mentalidade diferente, tinham uma visão diferente, né? Não tinha tanta tecnologia, né? E hoje já tem. Ó, tem uma mensagem aqui. A Clarice de Ilhéus. Empresa pequena não pode mais pensar como pequena, caso contrário, não sobrevive. Eu tive essa experiência na empresa que trabalhava e usei as falhas dela para não cometer os mesmos erros da minha. Hoje a minha empresa existe e é a que eu trabalhei por mais de 10 anos. Olha só. E a que ela trabalhou, não. Eu acho que eu entendi foi isso. Obrigada, Clarice, pelo seu depoimento. Olha só, professora. Olha só que legal isso, né? A empreendedora que está ali, ela pensa pequeno, ela vai ser pequeno o resto da vida. Exato. O resto da vida, ela vai continuar pequena, porque o pensamento dela é pequeno. Então, mais uma vez, eu reforço, não importa se você é sozinha, se você tem 1, 5 ou 50. Não importa, a empresa ela não pode inchar, a empresa ela precisa crescer e crescer estruturada. Maravilha. E com relação às habilidades, vamos supor aqui que essa empresa ela já tem, vamos supor que tem uma empreendedora, ela tem ali, ela falou, nossa, quero começar a crescer, e ela começou a fazer alguns processos já tem andamento, ela contratou, de repente, alguma mentora, não sei, uma consultora, para ajudar ela, né, nesse processo. Fala, olha, agora eu quero contratar pessoas, porque eu não consigo mais dar conta sozinha, até porque se você não contrata pessoas, você não vai crescer, sozinha a gente não dá conta. Quais seriam as habilidades, assim, pensando nesse crescimento dessa empreendedora? Quais seriam as habilidades chaves que as equipes, pensando nisso que ela vai contratar, né, precisariam desenvolver para impulsionar esse crescimento que ela quer? Nós sempre vamos ter visibilidade dessas habilidades quando nós fazemos o diagnóstico da empresa. Certo. E nós identificamos ali as reais feridas, né, que existem. Mais uma vez, volto naquela fala. Muitas vezes a empresa ela quer contratar treinamento de vendas. Por quê? Porque quer aumentar a lucratividade, ela quer aumentar o faturamento dela. Então, vamos embora treinar venda. Mas nem sempre a ferida é aquela. Exato. Muitas vezes aquela equipe, ela está precisando desenvolver sua comunicação. Muitas vezes aquela equipe, ela está precisando virar algumas chaves de autoconhecimento, de liderança. E chaves que, quando viram lá dentro delas, o reflexo no que aquelas pessoas fazem na empresa é gigante. Sim. Percebe? Porque a pessoa tem um cérebro só. Então, quanto mais ela se desenvolve, mais ela consegue ter ali uma entrega efetiva para com aquela empresa. Mas, lembre bem do que eu estou falando. Precisa existir diagnóstico. Eu vejo muitos profissionais que vendem, né, os treinamentos prontos para as empresas. Lu, quer dizer que não dá efeito? Tomem bastante cuidado, porque pode ter o efeito que nós chamamos de efeito pipoca. Pode até estourar, mas vai murchar, gente. Educação corporativa é uma coisa séria. E educação corporativa trabalha com desenvolvimento. Então, nós precisamos fazer o diagnóstico daquelas pessoas, daquela equipe, entender o propósito da empresa, olha o contexto. Eu entendo o propósito da empresa, aí eu olho todos os processos dessa empresa e, baseado nisso tudo, eu vou identificar as principais feridas e aquilo que precisa ser trabalhado e desenvolvido. Maravilha, ou seja, primeiro começa com essas informações, né? Ou seja, por isso que tem que ser personalizado, porque cada empresa tem uma situação, não é mesmo? Isso mesmo, senão vai estar aplicando o mesmo remédio para todo mundo, né? Sabe aquela coisa? Todo mundo que passa lá naquele médico toma Buscopan.
Eu vejo que às vezes na educação corporativa acontece isso. A pessoa ela está em 3 empresas fazendo a mesma coisa nas 10, mas como assim? Sendo que cada uma tem um propósito, cada uma tem sua realidade, cada uma tem suas feridas. Realmente, a educação corporativa é algo que é personalizado. Não existe educação corporativa que é engessada. Maravilha, gente. Olha o ouro que a professora está falando aqui, hein? Ouro. Então, ó, agora é 12h32, a gente vai para o próximo intervalo. Então, você não saia daí. Olá, voltamos aqui com o nosso programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h40, nós estamos aqui com a Lu Oliveira, batendo um papo sobre o tema Capacitando Equipes para o Crescimento da Sua Empresa. E eu quero aproveitar e mandar um abraço, pessoal que está entrando aqui do União da Vitória, Paraná, João Pessoa, Paraíba, São Luís do Maranhão, São Gonçalo dos Campos, na Bahia. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, então vamos voltar ao bate-papo aqui com a Lu, que ela já falou várias coisas interessantes e importantes aqui para você, mulher empreendedora. E eu queria saber, Lu, em relação à liderança, né? Porque a partir do momento que começa a crescer a empresa, é importante se ter líderes, né? Porque não é só o empreendedor ali, ele precisa ter líderes setorizados, enfim. De que maneira um líder ele pode promover um ambiente que incentive a aprendizagem contínua e o desenvolvimento pessoal das equipes? Ele consegue promover esse ambiente a partir do momento que ele também é focado no desenvolvimento dele. Sim. Posso já falar um dos principais casos sim, que eu conto? Porque olha, são 10 anos, então eu já medi tudo e lido com muita coisa. Uma das principais coisas que acontece, a empresa, ela precisa de liderança, ela precisa de gestores. Então, ela olha lá o operacional dela e tem lá o Zé, por exemplo. O Zé é um excelente funcionário, comprometido, chega no horário, a entrega dele é maravilhosa, proativo, faz muito mais do que a empresa pede. O Zé é o funcionário, exemplo. O que a empresa faz? Promove. Pega o Zé, sem preparo nenhum, sem uma integração, né, voltada para a liderança, né, sem isso acontecer, pega o Zé e me coloca num cargo de gestor. E me coloca num cargo de liderança. Ah, Lu, mas ele é o melhor que nós temos. Ele é o melhor no operacional. Para ele assumir um cargo de gerência, para ele assumir um cargo de liderança, ele precisa passar por um processo. E nem sempre as empresas ofertam esse processo para essa pessoa. Exato. Qual que é o risco que se corre? O Zé, ele vai morrer o tesão dele, vai acabar o tesão dele. Porque ele estando numa liderança é completamente diferente dele estar no operacional. Sim. Sem preparo nenhum, sem treinamento, sem desenvolvimento, o tesão daquela pessoa vai acabar. A entrega dele vai diminuir. Aí a empresa pensa assim, nossa, mas o que aconteceu com o Zé? Ele era tão bonzinho lá no operacional. Meu Deus, acho que tem algum problema pessoal que diminuiu a entrega do Zé. Não é problema pessoal, é falta de desenvolvimento para a liderança. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Sim. As empresas, elas precisam ofertar este processo. Não se pode pegar as pessoas de maneira solta, só porque ela é uma boa colaboradora, um bom colaborador, e ofertar um cargo de liderança. Precisa ter desenvolvimento e treinamento para essa pessoa. A partir do momento que essa pessoa ela está no cargo de liderança, ela só vai conseguir ofertar um ambiente de aprendizagem, um ambiente de desenvolvimento para a sua equipe, desde que ela também esteja em desenvolvimento. Ninguém dá o que não tem. Verdade. E aí, muitas vezes, o gestor, a liderança, é uma pessoa fechada para isso. É uma pessoa que não acredita em treinamentos, não acredita no desenvolvimento. E aí, acontece esse choque. Eu já passei por isso diversas vezes. A empresa querer treinar a equipe e o próprio gestor não acreditar no treinamento. O próprio gestor ser o principal ali, né, o principal crítico e assim por diante. Então, o melhor caminho é esse. Para ofertar um ambiente de aprendizagem, esse gestor precisa estar na caminhada do desenvolvimento. É isso que você citou, é bem importante, e eu também já vivi muito essa situação da empresa querer, né, colocar ali uma pessoa que é
baita do analista, ele entrega, ele faz, mas não tem o perfil, muitas vezes o perfil dele também, ou seja, ele não passou por um processo de desenvolvimento, né, que geralmente as empresas fazem academia de líderes para poder averiguar ali quem são as pessoas que podem, né, desenvolver a liderança e aí futuramente estar num cargo, né? Mas eu já vi isso acontecer também, viu, professora? Vi várias vezes. E pior, a própria pessoa fica tão desgostosa, né, com a situação, que ou ela pedir conta, né, ou a empresa, nessa situação de, ter que voltar ele para o cargo anterior, aquela situação, falar, vou ter que demitir. Aí você perde um baita do analista, por causa do erro da empresa, porque o erro foi dela, né? Imagino que deva ter acontecido várias dessas situações, porque infelizmente tem muitas empresas que ainda têm essa cabeça de que, não, o melhor da equipe, por mais que ele não seja líder ali, mas se ele entrega, ele vai conseguir conduzir uma equipe que é bem diferente, né? Ou seja, uma coisa é você cuidar do teu trabalho, você fazer o seu ali, tá? Outra coisa é você cuidar do teu e ainda ter que cuidar da equipe para que gere o resultado que a empresa espera, né? Mas é bem isso mesmo. E como seria, professora, assim, equilibrar o desenvolvimento, né, individual ali de cada um dos membros da equipe com as metas de crescimento da empresa? Como equilibrar isso? Porque, assim, por mais que tenha as metas ali que a empresa precisa atingir, que ela quer que os colaboradores, né, cresçam e tal, tem ali o desenvolvimento individual de cada um, e cada um está numa fase também, né? Muitas vezes nem tão, assim, alinhados com a da empresa. E como seria equilibrar isso? Um dos caminhos para esse equilíbrio é trabalhar a cultura organizacional. Porque aí você consegue alinhar os propósitos. Sim, sim. Talvez não 100%, mas você alinha bem. Alinha bem. E realmente precisa aí ter visibilidade dessa equipe. Conhecer a equipe. Entender as feridas dessa equipe. Muitas vezes o gestor, a liderança, não conhece a própria equipe. Não sabe com quem está lidando. Não conhece o perfil comportamental daquela pessoa. O gestor está ali conduzindo do jeito dele, com os recursos emocionais que ele tem dentro dele e fazendo o melhor, mas desconhecendo ainda aquela equipe. Então, precisa conhecer aquela equipe para conseguir ter esse equilíbrio. Empresa vive de resultado, é uma coisa que eu bato na tecla. A máquina não vai parar para nós treinarmos. Sim. Isso é uma realidade que nós, educadores corporativos, temos que ter consciência. A máquina não vai parar. Se a máquina não para, nós temos que aí realmente trabalhar o propósito da empresa o mais forte, profundo e assertivo possível com essa equipe. E as suas lideranças precisam ter essa visibilidade e conhecer as pessoas que integram essa equipe. Maravilha. E assim, além das habilidades técnicas, né? Pensando ali que, né, a parte técnica que a equipe precisa ter e tal, que competências comportamentais seriam essenciais? São essenciais para o sucesso das equipes e o ambiente de crescimento empresarial, porque assim, a gente ouviu muito no RH, né? Contrata pela técnica e demite pelo comportamento. É uma frase meio que já, né? Que o pessoal da área de gestão de pessoas, o pessoal de RH usa muito. E quais seriam essas competências, né? Porque eu sei que cada cargo existe uma competência, mas quais seriam essas habilidades, assim, de forma geral? Uma coisa que eu sempre levo, até mesmo para os meus colegas de profissão, é que, a partir do momento que você fez o diagnóstico da empresa, você estruturou um plano de ação para implementar a educação corporativa ali dentro, e você olha para aquela equipe, é muito importante que, entre um treinamento ou outro, você oferte algo sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Porque empresas, elas são feitas de quê? De pessoas. Pessoas são emoções, sentimento. Então, você está lidando com isso o tempo todo. É fundamental, entre um treinamento ou outro, ofertar algo voltado para autoconhecimento e inteligência emocional. Vai fazer total diferença na equipe, total diferença na empresa, ali em questão de entrega, em questão de resultado, em questão de engajamento, em questão de convívio, de relacionamento mesmo interpessoal ali. Maravilha, olha, essencial, hein, mulheres empreendedoras que estão aqui nos ouvindo. Vários insights que a professora passou aqui e que você pode levar para o teu negócio, já para despertar isso em você, né? Se você ainda é presa, né?
já começar a pensar nos processos, pensar no que você deseja, o que você almeja aí, e se você já tem uma equipe, começar a pensar nisso. Será que você está levando autoconhecimento para a tua equipe? Não basta só a parte técnica, né? É preciso também a parte comportamental ali, porque são as viradas de chave que vai fazer eles, inclusive, ali ter mais engajamento dentro da empresa. Não é mesmo? Bom, agora são 12h50, a gente vai para o nosso último bloco, o nosso último intervalo, a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos aqui com o nosso último bloco do programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, agora é 12h53. E eu quero mandar um abraço ao pessoal que passou por aqui e o pessoal que entrou agora, Califórnia, dos Estados Unidos, Aracaju, Sergipe, pessoal da Índia também aqui com a gente, Juiz de Fora, Minas Gerais. E hoje eu bati o papo com a professora Master Coach Lu Oliveira, sobre o tema capacitando equipes para o crescimento da tua empresa. Então, eu quero agradecer enormemente a sua disponibilidade de estar aqui, de falar sobre esse tema tão importante, né, que é capacitar equipes, principalmente para as empreendedoras que estão aqui nos ouvindo e que querem crescer, querem evoluir no seu negócio e que precisam, sim, entender que para evoluir você precisa treinar pessoas, e para treinar pessoas você precisa de processos. Foi bem que a professora falou aqui, e foram vários insights, com certeza, que elas tiveram. Então, eu quero agradecer você pela disponibilidade, e quero que você fale seus contatos, um pouco sobre o seu trabalho, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Eu fico imensamente feliz pelo convite, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, e eu já estou aí há 10 anos, eu comecei lá atrás, né, quando eu fiz minha faculdade de RH, depois eu fiz uma pós em gestão de pessoas, e aquilo ali foi me despertando. Eu já era professora de língua portuguesa, né, na educação básica, no ensino fundamental, e tudo aquilo ali foi mexendo comigo. Então, uma das primeiras formações que eu fiz foram as formações em coaching, que também é uma outra tecla que eu bato muito, né, que o coaching é uma metodologia maravilhosa, mas nós não podemos parar de estudar, nós não podemos nos contentar apenas com as ferramentas do coaching. E quando eu comecei esse trabalho de treinar colaboradores, eu comecei a perceber, opa, pera lá, alguma coisa está faltando, eu preciso realmente me especializar. E foi quando eu fui estudar neurociência, me especializar em educação corporativa e nunca mais parei. Então, uma das linhas, né, do meu trabalho é voltado para as empresas, é voltado para treinar e desenvolver colaboradores. Assim como eu expliquei para vocês aqui hoje. Eu entro na empresa, eu faço diagnóstico, eu olho os processos dessa empresa, a partir disso é que nós criamos um plano de ação para treinar e desenvolver. E também, uma outra linha é a mentoria individual, é o acompanhamento individual. Então, o exemplo que eu dei da pessoa que está empreendendo no segmento de estética. Eu estou desenvolvendo ela. Então, a pessoa também tem essa possibilidade dela vir e fazer uma mentoria comigo, só eu e a pessoa. São essas duas linhas aí de atuação que eu tenho nesses últimos 10 anos. E seu contato, seu Instagram, para que as pessoas possam te achar? O meu Instagram é @coach.luoliveira. E o meu telefone, o WhatsApp é 659-9905-2611. Maravilha. Pessoal, então vocês mulheres aí que estão empreendendo, que já têm equipe ou que quer se desenvolver também, é uma ótima oportunidade para você fazer uma mentoria, porque tudo começa da gente e isso vai passar para a nossa empresa, né? Então veja a importância de não só desenvolver a equipe, mas desenvolver você que está à frente do seu negócio mais ainda, porque é a partir disso que seu negócio vai crescer. Então, Lu, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui e falar tão lindamente sobre esse tema que a gente sabe que é essencial para o negócio. Muito obrigada de coração. E assim, nós terminamos mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Não esquece de me seguir também, @FabiSama, e no LinkedIn, né, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Eu espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Obrigada, Lu. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, Rádio. Obrigada.